Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico, dando sequência à gravação de aulas para a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, para os núcleos de teologia, do setor 34 Pinheiros. Estamos estudando panorama do Antigo Testamento, Pentateuco e históricos. Já temos entrado aí ao grupo dos históricos, estudamos o livro de Juízes, de Josué, também o livro de Ruth, e agora passamos para os livros de primeiro e segundo livro de Samuel, ok? Então pegue sua apostila, panorama do Antigo Testamento, Pentateuco e históricos, na página 104. Página 104, vamos estudar livros, o primeiro e o segundo livro de Samuel, ok? Deixa eu colocar disponível aqui nosso Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia de Paul Lawrence. Se necessitarmos, temos aí à disposição essa ferramenta para trazer alguma elucidação aqui sobre aquilo que estaremos abordando, certo? Então eu vou localizar aqui o período da instituição da monarquia para trazermos algumas ilustrações que possam trazer maior esclarecimento aqui ao estudo. Página 62, período da monarquia. Vamos deixar disponível aqui. Página 62. Deixa eu localizar aqui. 62 é o período da instituição da monarquia. Temos aqui algumas imagens que são bastante elucidativas sobre os filisteus, quando eles se instauraram ali no território de Canaã, e também outras ilustrações com relação ao período da monarquia de Israel. Página 104 nos diz o seguinte: neste capítulo estudaremos os dois livros de Samuel. No antigo cânon hebraico, esses livros eram um só. Então, é aquela situação que já abordamos com relação a Tanar. Então temos aí na parte dos Nevi'im, tá certo? Dos profetas antigos, né? Os profetas que enquadravam dentro do seu conjunto aquilo que nós chamamos de histórico nas nossas Bíblias, os profetas anteriores e posteriores, né? Com relação aos anteriores, temos alguns dos históricos que constam das nossas Bíblias, né? Então, 1º e 2º Samuel eram um livro só. 1º e 2º Reis também eram um livro só. Então, temos aí esses livros que estão reagrupados dessa maneira. Por isso que, em nível de conteúdo, a Bíblia protestante tem a mesma quantidade de conteúdo que tem a Bíblia hebraica, ok? Nós subscrevemos, né, o cânon hebraico, o cânon da Taná. Nós não concordamos com os chamados deuterocanônicos, que foram aprovados no Concílio de Trento e que fazem parte, compõem o cânon católico, ok? Então nós não concordamos com este cânon católico, que nunca foi aceito como cânon desde a época dos hebreus, né? Desde o cânon da Tanar, do Antigo Testamento hebraico, ok? Então, ao que haver uma reagrupação, eles unificaram alguns livros, por exemplo, os profetas menores, que são todos reunidos num livro só. São 12 livros reunidos num livro só. Então temos aí esse reagrupamento. No caso de 1º e 2º Samuel acontece também isso, é um livro só no cânon hebraico. Sua divisão foi derivada da tradução da Septuaginta. Então temos aí a Septuaginta promovendo um reagrupamento desses livros, ok? Então você tem aí não somente a tradução para o grego, mas também uma reorganização de como esses livros estavam dispostos ao longo do cânon do Antigo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento, preparada por 72 eruditos em Alexandria, no 3º século a.C., e em seguida pela Vulgata, versão bíblia para o latim, preparada por Jerônimo em 400 Anno Domini, 400 depois de Cristo. Ficando da forma com que conhecemos. Então, propuseram uma outra forma de organização desses textos ao longo do cânon. Estudaremos esses livros conjuntamente e em alguns pontos o faremos separadamente para que nossos objetivos sejam alcançados, ok? Vamos então caminhando aqui ao longo dessa explanação.
panorama do Antigo Testamento, ok? Então a abordagem ela não vai se aprofundar tanto no conteúdo, mas ele vai nos dar uma visão panorâmica com relação ao que é abordado nesses textos, né? Para que nós tenhamos alguma ideia, né, do que é abordado nesses textos. Então, 1º e 2º Samuel e sua importância primeiro, assim como os livros anteriores, à medida que avançamos a nossa reflexão em torno desses livros, será possível identificar o quanto eles são importantes e indispensáveis. Sobre o conteúdo que encontramos nesses livros, W.T. Purkiser escreve: o material certamente representa uma história da mais verdadeira e alta qualidade, isto é, trata-se da avaliação dos eventos a partir do ponto de vista de uma grande ideia. Essa grande ideia tornou-se a inspiração dos líderes proféticos de Israel. Em épocas posteriores, justifica plenamente o lugar dado a esses livros dentre os profetas anteriores. E aí nessa abordagem com relação a serem qualificados dessa forma no cânon hebraico como profetas anteriores, os profetas posteriores sendo os profetas maiores seguidos dos profetas menores reunidos num só livro, nós temos aquela explicação que já havíamos trazido com relação a esses livros históricos do Antigo Testamento serem assim qualificados, porque na verdade o grande objetivo, o grande propósito deles é deixar patente a atuação da poderosa mão de Deus ao longo da história de Israel. Então não é simplesmente uma história com o objetivo de registro, tá? Não é somente uma história com o objetivo de contar fatos com relação a um determinado povo e uma determinada época, mas sim narrar para nós. Então por isso que sempre tem um objetivo salvífico, porque descortina para nós um conhecimento com relação à ação de Deus na história. Eis aí o objetivo profético dos livros históricos. Não é só contar a história por contar, porque se assim fosse, a prioridade teria recaído sobre personagens que eram mais relevantes internacionalmente do que outros contextos históricos que me parecem de uma importância mais particular. Todavia, como o objetivo é salvífico, é edificante, tá certo? Então, certos aspectos históricos que para a historiografia geral não são relevantes, aqui são. Então, sobre a atuação de Elias e de Eliseu, sobre características pecaminosas de alguns reis, mesmo eles tendo sido bem-sucedidos belicamente ou na construção, como é o caso de Onri, por exemplo, foi um grande general, foi uma pessoa de contato internacional muito importante, conseguiu alianças importantes para Israel. A aliança com Etbaal dos fenícios foi extraordinariamente importante politicamente, economicamente, mas espiritualmente foi um fracasso. E a Bíblia dá essa ênfase de que espiritualmente aquilo foi extremamente nocivo. Você tem, por exemplo, a atuação do profeta Jeremias, que estava em antagonismo à situação de sua época, profetizando que Israel iria sim para o cativeiro, iria cair, e os profetas falsos comprados pelo palácio, de modo geral, profetizando favoravelmente. Você tem esse antagonismo entre Jeremias, né, e essa situação de sua época, mas a Bíblia Sagrada faz questão de registrar, né, tudo aquilo que Jeremias profetizou e o cumprimento de tudo aquilo que foi declarado por meio da inspiração, né, de Deus. Então você tem situações em que o profeta está em antagonismo aberto contra a sociedade de sua época, que muitas das vezes está até prosperando, mas está imersa no pecado. E a Sagrada Escritura faz questão de ressaltar essas características. A historiografia bíblica é profética, tá certo? Ela tem esse propósito. Então é nesse sentido que o historiador bíblico é relevante para nós, então descortina para nós o agir da mão poderosa de Deus, do braço estendido de Deus, e registra então isso que tem um caráter muito mais edificante do que apenas informativo. Então são características peculiares da historiografia bíblica. Os ensinamentos desses livros são elementares para a vida daqueles que desejam honrar a Deus, tais como deveres dos pais frente aos filhos, alerta quanto ao perigo do ritualismo e da obediência parcial à relação de Deus, a importância e a necessidade da oração, e aí vão diversos outros exemplos
positivos e negativos, e é interessante como a Bíblia Sagrada, por ter um comprometimento com um inspirador, que é o Espírito Santo de Deus, que tem autoridade sobre o cânon, sobre a composição do cânon, algumas figuras que facilmente tornar-se-iam figuras de idolatria num contexto geral, tá certo? Num contexto de uma historiografia geral, tornar-se-iam heróis, em relação a eles, até poderia se promover um acobertamento de defeitos, mas pela Sagrada Escritura seguir outro critério, e o critério é a inspiração do Espírito Santo de Deus, os cronistas que foram levantados para trabalhar no registro dos fatos tiveram a audácia de registrar, por exemplo, os defeitos, os erros daqueles que poderiam ser qualificados como seus heróis da história. Então os defeitos de Abraão são relatados, as suas mentiras, por exemplo, né? Os defeitos de Davi, o seu adultério, o terrível pecado do adultério de Davi com Batseba, ok? O planejamento do assassinato de Urias, as consequências que daí decorreram, a espada que não se apartou da casa de Davi, o incesto de Aminon contra sua irmã, sua meia-irmã. Então você tem diversos contextos que facilmente qualquer historiador meramente humano, um trabalho meramente humano, estaria optando pelo acobertamento para construir a imagem do herói perfeito, mas não é assim com relação à Sagrada Escritura, porque o seu condutor é o Espírito Santo de Deus, que tem objetivos salvíficos. Então mostra para nós os seus acertos, bem como também os seus defeitos, com o objetivo de edificação, mas também com o objetivo de exortação, como alerta. Não restam dúvidas da importância e relevância desses dois livros. Ok. Tema: estamos estudando os dois livros de Samuel e por essa razão teremos de dividir. Então ele vai dividir os dois livros de Samuel para analisar cada um, às vezes especificamente, às vezes em conjunto. O tema: 1 Samuel, o tema em 1 Samuel ainda. Primeiro livro de Samuel, a ênfase recai sobre o reino de Deus, sobre o povo de Israel, sendo assim o tema central desse livro é o reino teocrático. Então, como esse reino de Israel, essa monarquia israelita que será aqui estabelecida, então você tem o início, né, do estabelecimento dessa monarquia, ela é diferente das monarquias dos povos que estavam à volta, mesmo os israelitas tendo pedido um rei à moda dos reis que eles encontram à volta de si, né, nos outros povos. Mas Deus estabelece em relação a eles algumas características que são muito diferenciadas. Por exemplo, o fato de o rei ter que ter a plena consciência de que ele não reina absolutamente sobre Israel. Ele não é um semideus. Ele é um servo do Deus, esse sim, o rei supremo de Israel. Yahvé é o rei supremo de Israel. E o rei, tá certo? Ele reina, mas em subordinação ao verdadeiro, ao soberano rei de Israel, o Deus de Israel, que é Yahvé. Então você tem a necessidade dessa consciência, tá certo, desse monarca. Ele tem que ter essa consciência de que ele está também subordinado à lei de Deus. Você tem diversas prescrições no Deuteronômio prevendo já, tá certo, a possibilidade da monarquia, e vindo a monarquia, necessidade de restrições para com o monarca. Então o monarca não reinava absolutamente, não era um semideus, ele tinha limitações, ele tinha obrigações, ele tinha subordinação, ele tinha que estar reinando em subordinação à soberania de Deus, o Deus de Israel, de Yahvé. Ok? Então você tem algumas peculiaridades aí em relação à monarquia, ao monarca em Israel. Em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, a ênfase recai sobre o rei escolhido por Deus para reinar sobre seu povo. Nesse caso, o tema central do livro é Davi. Então, primeiramente, estabelecimento da monarquia em 1 Samuel, para 2 Samuel, mais especificamente a monarquia davídica, né? Quando se estabelece aí a mudança dinástica, Saul não consegue estabelecer uma linha dinástica, e a monarquia passa para Davi, e agora sim se estabelece uma dinastia que não vai ter interrupção para o sul, para Judá, mas posteriormente haverá uma divisão e os reinos do norte, as tribos do norte, seguirão
com diversas mudanças dinásticas até a sua deportação pelos assírios, ok? Autoria, sempre existe algumas problemáticas em torno da autoria, mas esses livros aqui, na maior parte das vezes, com relação ao 1 Samuel, você ainda tem um pouco mais firme a questão da autoria de Samuel, mas para 2 Samuel em diante você tem muito trabalho de cronistas que produzem, né, esse material que é preservado, e o Espírito Santo de Deus conduz esse processo para que eles venham se tornar cânon. Antes de tratarmos sobre a autoria desses livros, é preciso considerar que seu título, isto é, o nome do profeta Samuel, se dá em razão do destaque. Então é devido ao protagonismo de Samuel nos relatos, mas não necessariamente está claro, está declarado no próprio texto a autoria de Samuel, tá? Mas Samuel é um personagem central aqui na história. Então acredita que Samuel tenha participado com uma boa parte, tendo sido completado por Natã e Gade. Então Natã, o profeta na corte, que inclusive é levantado por Deus para confrontar Davi daquela maneira corajosa, respeitosa, mas com muita coragem, né, em relação ao pecado de Davi. E Gade também, um dos profetas ligado à corte, que se responsabilizam também por essas narrativas. E veja a coragem desses homens ao relatar, ao deixar registrado para a história esses terríveis erros cometidos aí por esses que são sim homens de Deus, mas que têm diversos erros, diversas falhas, né? São falhos, são em alguns momentos passíveis de punição por parte de Deus, né? Então você tem aí somente a inspiração do Espírito Santo de Deus, somente a coragem advinda da inspiração do Espírito Santo de Deus para fortalecer, né, esses cronistas aí nos seus relatos. Com relação à data, assim como é incerto quem foi o autor de 1 e 2 Samuel, assim também não pode se afirmar a data afirmar a data que esses livros foram escritos. Porém há indícios a este respeito, conforme as palavras de Purkser. Ele cita, já caminhando aqui para o lugar onde ele fala cerca, na página 107, provavelmente para o período da monarquia dividida entre 931 e 721 a.C., não há necessidade de supor que esses dois relatos antagônicos tenham sido inadvertidamente inseridos por algum editor do século IV, como se alega. Então você tem a situação na qual há participação de Samuel, mas há o trabalho conjunto, né, de Natã e Gade, e posteriormente outros cronistas que também vão entrar com participações, cada um fazendo um registro a seu tempo, e alguns registrando alguns fatos que estavam já, era do conhecimento já da história, e foram então fixados no texto para que não sejam perdidos, para que esse ensinamento chegue à posteridade, né? Então você tem aí esses estudos, essas análises, né, que são feitos por esses importantes teólogos. Então você tem aí esta autoria para Samuel, pelo menos há 3 mãos aí, né? O próprio Samuel, os primeiros registros, depois Natã e Gade. E o período da monarquia, né? Período em que você tem aí o decorrer aí do período da monarquia para Davi, para Saul, transferência para Davi, depois sequência com Salomão e seguindo adiante. Com esta excelente explicação já podemos, com essa noção panorâmica, avançar em nosso objetivo de estudo em torno dos 2 livros bíblicos, ok? Objetivo: como temos visto, é de fundamental importância que o leitor de um determinado livro da Bíblia Sagrada conheça, ainda que panoramicamente, os seus principais objetivos. Assim como temos feito, apresentaremos os objetivos de 1 e 2 Samuel sob 2 aspectos, histórico e teológico. Para histórico, veja só, de acordo com Turner, o primeiro livro de Samuel tem sido chamado de o livro da transição. Por quê? Transição do período dos juízes. Inclusive há uma certa discrepância na contagem dos juízes. Uns contam 13, outros contam 15. Por quê? Alguns vão entender, sendo juízes, aqueles que seguem até Sansão, que teve atuação em campo de batalha, tá? Outros vão entender que aqueles que estavam administrativamente responsáveis por Israel devem ser contados como juízes. Alguns contam, além de Sansão, também Samuel, que é o mais correto, né? Contar também Samuel, então tendo 14. Outros contam Eli,
também, que foi o sacerdote que recebeu, primeiramente quando Ana, ainda estéril, ia orar no tabernáculo. Eli teve aquela situação em que entendeu mal, né, o gesto de Ana, quando apenas balbuciava, né, devido ao sua angústia, sua tristeza, né, por não ter um filho. Ele primeiro a repreende, mas ela fala brandamente a ele com todo respeito, e ele é movido a de fato liberar uma palavra de bênção sobre ela, e ela concebe, dedicando o seu primeiro filho ao tabernáculo. Então Samuel é entregue, depois de desmamado, né, depois de já com condições para isso, ele é entregue ao serviço do tabernáculo. Então ele ingressa cedo. Eli é o seu tutor. Os dois filhos de Eli são dois picaretas, perdão da palavra, são dois pilantras, né, que abusam, né, do seu cargo, abusam, né, dos seus privilégios, suas prerrogativas. E Deus então trabalha com a pessoa de Samuel, falando com ele já em tenra idade, chamando ele, alertando ele com relação à sua grande missão, seu grande chamado. E posteriormente Eli vem a falecer, decorrência de uma terrível notícia que recebeu. A arca de Deus cai em mão dos filisteus, seus filhos são mortos em campo de batalha. Posteriormente ela será recuperada, e Samuel está agora à frente. Ele é juiz, tá? Ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote, ele está trabalhando ligado ao tabernáculo, tá? E ele é profeta também, tá certo? Ele é usado por Deus para trazer revelações importantes. Então ele tem essa tríplice função, vai exercendo ela até que vem a transição. Então o povo de Israel clama, né, por um monarca, né, uma centralização do poder, uma organização. Uma vez que eles falharam como um povo que deveria se submeter à lei de Deus e trabalhar de forma conjunta, unida, eles veem que isso não acontece. Essa falha, né, deixa patente aí o fracasso deles em relação a isso. Então eles querem que isso seja lidado de uma forma centralizada, né? Então Samuel dá todo aquele alerta com relação ao ônus disso, né? Então eles estão pensando só na facilidade de ter um exército constituído, uma resposta rápida aos ataques, mas eles se esquecem que tem todo um ônus, né? Então Samuel faz a questão de alertá-los: olha, vai ter encargos, o rei não vai ouvir vocês, não vai se submeter à vontade de vocês, pelo contrário, vai impor. Então você tem a corvéia que é imposta. Posteriormente isso vai dar um grande problema, que Salomão, para fazer grandes obras, impõe corvéias pesadas. Então as pessoas têm que pagar com mão de obra, né, com expediente para o exército, com colheitas, com dinheiro. Então você tem diversas situações em que isso torna-se pesado para as tribos do norte, principalmente, uma vez que há uma isenção para ajudar, né? É a tribo da monarquia, né? Isso fica pesado, e as tribos do norte se ressentem disso, vão tentar negociar isso na época da transição de Salomão para Roboão, e vai dar aquela terrível divisão, né, que nós conhecemos. Mas Samuel está lidando aqui ainda com a transição. Ele é juiz, e agora a transição será para a monarquia. Então será ungido o primeiro monarca de Israel. Então é essa situação que estamos vendo aí em 1 Samuel. Teológico, como vimos, o nome desses livros remete-nos à figura que Deus usou significativamente como autoridade sobre seu povo, por meio de um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque nos oferece um ótimo resumo do objetivo teológico desses livros, como lemos. Ele vai trazer um resumo aqui. A verdade tão bem ilustrada é que a história realmente é a sua história, a revelação dos atos poderosos de Deus. Então somente até aqui, que deixa muito claro já aquilo que estávamos esclarecendo. Qual é o objetivo, qual é o propósito dessas narrativas históricas aqui, qual é a sua verdadeira importância. É que elas são narrativas históricas que patenteiam para nós, deixam muito claro para nós o agir de Deus, a poderosa mão de Deus agindo na história. É por isso que elas são relevantes, ok? Por isso que estão registradas na Sagrada Escritura, e por isso que são edificantes para nós ainda hoje. Ver como Deus tem agido ao longo da história, porque Deus continua agindo em nosso meio. Esboço de 1 e 2 Samuel. Este capítulo será dedicado à apresentação de como os registros desses livros estão apresentados, buscando extrair panoramicamente as principais lições de cada uma dessas partes.
A divisão em esboço desses livros nos auxiliará também na identificação dos principais ensinamentos de 1º e 2º Samuel. Então segue aqui o esboço agora. Estou na página 109. Vamos seguindo. Estou na página 109, adentrando ao esboço de 1º Samuel, seguindo 1º e 2º Samuel. Estamos abordando os 2 livros de Samuel e no que tange ao esboço de cada um deles precisaremos separar para que a sessão alcance o propósito. Então, analisando separadamente, né? Seguindo aí a cronologia. O livro de 1º Samuel, página 110, encontra-se dividido em 3 partes. 1. Samuel é apresentado como o último dos juízes. 2. Saul é ungido o primeiro rei de Israel. 3. Davi é o seu modelo. Davi é o rei modelo de Israel. Ok? Seguindo então esses trechos aqui. Samuel, o último dos juízes. Então vai ser o juiz transicional, né? O juiz da transição. Ele é apresentado como juiz, ele exerce. Inclusive, veja, ele exerce de forma excelente os seus papéis. Ele é um bom juiz, tá certo? Ele está à frente do povo, ele está julgando o povo, as suas causas. Ele é um bom sacerdote, ele é um homem de Deus. Deus usa ele em profecia. Veja o caso lá de Saul indo atrás das jumentas de seu pai. Eles se perdem totalmente, eles vão até o profeta traz a eles outras revelações muito mais relevantes. Depois alguém vem até procurar Saul e seu companheiro, dizendo que o pai não está nem preocupado mais com as jumentas, mas sim com eles, que estavam já há muito tempo à busca delas. Então existe toda aquela situação que Samuel havia revelado a Saul com relação ao seu chamado agora para a monarquia, algo que ele nem sequer imaginava, né? Então Samuel já acharam a jumenta, agora tem outro negócio aí, as jumentas, né? Agora tem outro negócio aí, você vai ser ungido rei de Israel. E aí toda aquela situação em que prepara um cerimonial, Samuel dá a ele um bom bocado lá da refeição cerimonial, que destaca, né, para o povo que a relevância de Saul naquele contexto. Há uma situação em que Saul se esconde no meio das malas, das bagagens das pessoas, e eles vão até ele buscá-lo. Você vê ali características também de personalidade de Saul, né, como ele não se via pronto, né, para aquela situação, mas de fato Deus o reveste, tanto que ele até é inspirado, né, por Deus, pelo Espírito de Deus, de tal maneira que até profetiza. Então Saul teve tudo que precisava ter para ser um bom rei. Não foi por causa de problemas que ele mesmo criou. Então Saul, infelizmente, foi uma pessoa que Deus criou possibilidades, mas ele criou dificuldades para si mesmo. Então você tem essa situação em relação a Saul. Mas Samuel foi a peça-chave, né? Samuel foi o instrumento de Deus em toda essa transição. Então você vê a importância, né, de Samuel nesse contexto. Nascimento de Samuel e sua consagração, já falei basicamente sobre isso aqui, todo mundo conhece. A relação abusiva que havia, né? Levi, seu marido, tentando sempre consolar a sua esposa da situação da sua esterilidade, mas Penina sempre a agredindo emotivamente, né? Até que ela recorre, vai a Deus, ora, né, com bastante pesar. Primeiramente é mal interpretada pelo sacerdote Eli, mas Deus, através desse sacerdote mesmo falho, mas Deus fala através dele, dá uma palavra de consolo e ela vem alcançar o seu objetivo, o nascimento de Samuel. Samuel posteriormente consagrado ao sacerdócio. Deus fala com ele já em eternidade e prepara-o para ser um grande representante, um grande juiz, o último juiz. O juiz que encerra aí esse grande período dos juízes. Veja, o último juiz está dentro do livro de 1 Samuel. Veja esse elo histórico, né? É necessário observar isso. O último profeta veterotestamentário está no Novo Testamento. Então, talvez você não tenha percebido isso, mas o último profeta veterotestamentário está dentro do Novo Testamento. Chama-se João Batista. João Batista trabalhava com toda a mentalidade veterotestamentária. E ele está no Novo Testamento e anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem, então, a situação de João Batista, né, semelhante a Samuel. O último juiz está dentro do primeiro livro de Samuel. Ele fracassa como sacerdote, juiz e pai. A situação terrível lá de Eli, em relação
a forma relapsa como lidou com isso. Então seus filhos abusavam do cargo, eles se prostituíam, tá certo?